Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está assistindo esse vídeo, mas desde já a gente agradece por acompanhar os vídeos produzidos aqui por este canal. Meu nome é Leandro e hoje eu vou falar sobre improbidade administrativa, mas não é qualquer temática, é sobre a reforma na lei de improbidade administrativa. Desde já eu ressalto que o tema da minha pesquisa ficou nominado da seguinte forma: a nova lei de improbidade administrativa, a posição dos tribunais diante das alterações legislativas. Embora a Lei 14.230 de 2021 tenha operado uma reforma na Lei de Improbidade Administrativa, a 8.429 de 92, eu optei por chamar de nova Lei de Improbidade Administrativa porque é justamente assim que a doutrina vem trazendo o tema para ressaltar essa mudança significativa operada pela Lei 14.230. Mais especificamente, a minha pesquisa se voltou não só às alterações promovidas na reforma, mas também como os tribunais irão se comportar diante dessas alterações legislativas. Lembro desde já que principalmente o Superior Tribunal de Justiça consolidou, ao longo de mais de 30 anos de vigor dessa lei, várias construções jurisprudenciais. Construções essas consolidadas, ratificadas pela doutrina, aplicadas em todos os tribunais do país. E agora, com mudanças tão significativas, como se dará essa questão no judiciário, responsável constitucionalmente por interpretar e aplicar a lei, é o que a gente pesquisou e vos apresento agora o tema dessa pesquisa. Bom, falando um pouco mais sobre o tema, a gente parte basicamente de um confronto entre a Lei 14.230 de 2021 e a jurisprudência consolidada, principalmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não só vamos tratar sobre um embate daqueles elementos, institutos jurídicos que foram alterados pela lei e que vão em contraste, ou seja, vão de encontro ao que a Corte Superior entende e consolidou como jurisprudência, mas também algumas positivações que aconteceram. Lembramos também que legislativo e judiciário, obviamente, são poderes diferentes, têm a missão constitucional de atuar em suas funções típicas, contudo, todavia, entretanto, há de se haver uma harmonia. Essa harmonia, será que ela é colocada em xeque, colocada em prova, no momento em que a edição de uma nova lei ela vai confrontar, contrastar alguns entendimentos já há muito tempo consolidados pelo judiciário? Esse é o nosso grande tema a ser debatido. Vos apresento o seguinte problema, em forma de questionamento. Diante de alterações legislativas tão expressivas acerca da improbidade administrativa, os tribunais brasileiros remodelarão entendimentos concretizados há muito tempo na jurisprudência? Novamente, eu enalteço que não só aquelas disposições legais que estão em contraste com a jurisprudência, mas também podemos ver, aí já numa questão mais de harmonização, entendimentos positivados da nova legislação. Ou seja, entendimentos oriundos de decisões judiciais que o legislador entendeu por inserir, principalmente o próprio texto da tese. Muitas teses emanadas do Superior Tribunal de Justiça foram simplesmente transcritas como dispositivos legais na nova lei de improbidade administrativa. Durante essa pesquisa, eu parti de duas hipóteses principais. A primeira seria uma resistência por parte do judiciário em aplicar plenamente as novas disposições, justamente porque existe essa jurisprudência já consolidada, aplicada há muitos anos no âmbito do judiciário. De outra forma, uma segunda hipótese seria uma reformulação imediata ou, pelo menos, paulatina da jurisprudência, de forma que o judiciário, e principalmente as cortes supremas e superior, se adequassem aos novos dispositivos, se coadunando, fazendo uma compactação entre todo o ordenamento jurídico com a nova lei de improbidade administrativa. Alguns objetivos foram traçados durante essa pesquisa. 4 deles são principais: analisar a evolução histórica da legislação brasileira sobre a improbidade administrativa, uma vez que eu entendo que não há como se falar sobre as mudanças ocorridas, sobre os entendimentos consolidados na jurisprudência, sem antes saber como chegamos até esse patamar, como chegamos até esse momento dessa reforma.
Um outro objetivo é apresentar as principais alterações legislativas decorrentes da edição da Lei 14.230 de 2021. Aqui se compara texto antigo com o texto novo da lei. Comparar os dispositivos legais inseridos na nova lei com a orientação jurisprudencial seguida pelos tribunais, no que converge, no que diverge entendimento jurisprudencial e lei propriamente dita. E, por fim, identificar como os tribunais estão aplicando a nova lei de improbidade administrativa. No capítulo 1 deste trabalho, eu tratei sobre a definição e história da improbidade administrativa brasileira. Passamos por definições doutrinárias e legais de improbidade administrativa, como o que Emerson Garcia e Rodrigo Pacheco falam sobre a origem da palavra improbidade, lá do latim, significando conduta, proba, conduta reta, honradez, honestidade. Já outros doutrinadores entendem que como Marçal Justen Filho, entendem que o conceito de improbidade administrativa está mais ligado a uma função na administração pública. Então, ele não conceitua mais como uma virtude, e sim como uma obrigação do administrador público na gerência de recursos e interesses públicos. Parto depois para um histórico constitucional acerca de improbidade administrativa. Resgatamos nas constituições anteriores, nas pretéritas, quais eram as disposições que levavam em conta a improbidade administrativa. E aqui, um ponto-chave é que somente a Constituição de 1824 não tratou sobre a responsabilidade do chefe do Poder Executivo nos atos de gestão pública. Todas as outras constituições posteriores trataram do tema. Passo ainda para falar sobre o artigo 141 da Constituição de 1946, que pela primeira vez tratou sobre a perda dos bens de administradores públicos, uma forma de sanção para aqueles que se enriquecessem ilicitamente. Foi a primeira vez que veio essa disposição, o que se coaduna muito com as disposições atuais na Lei de Improbidade. Falo, por fim, ainda da Emenda Constitucional número 125 de 2022, tema super atual, que veio disciplinar a forma de se demonstrar a relevância das questões de direito federal em recurso especial apresentado para o Superior Tribunal de Justiça, quando a ação tratar de improbidade administrativa. No final deste capítulo, primeiro, ainda falo sobre um histórico da legislação infraconstitucional em relação à improbidade administrativa. Lembro que a Lei 3.164, de 57, foi o primeiro diploma de status infraconstitucional a ampliar o campo de incidência, deixando não só apenas a figura do chefe do Poder Executivo, mas alcançando outros administradores públicos da administração direta e suas autarquias. A Lei 3.502 de 58, lei chamada Bilac-Pinto, ampliou este campo de incidência de uma forma mais significativa ainda, trazendo já para a administração indireta. Além disso, termino essa parte de legislação infraconstitucional já no nascimento da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 1429 de 92. Essa lei foi por iniciativa do presidente da República, Fernando Collor. Fernando Collor, que se elegeu em 89 sob o slogan de campanha de governo anticorrupto, governo contra a corrupção. Ironicamente, a lei promulgada durante o seu governo, tão logo seja promulgada a lei, 6 meses depois houve a renúncia de Fernando Collor, justamente por um caso de corrupção. No capítulo 2 desta pesquisa, eu falo propriamente dita da nova lei de improbidade administrativa, o contexto fático, político e jurídico da edição dessa nova lei. Como já disse anteriormente, são 30 anos em vigor da Lei 8.429 de 92. Obviamente, no contexto fático, político e jurídico da edição de uma nova lei, levam-se questões a ser consideradas para qualquer ramo do direito, defasagem do texto original da lei, os anseios sociais a que a lei visa já não são atingidos, há uma falta de efetividade daquele texto legal. Isso tudo colabora. Mas, não menos importante, precisamos falar do fenômeno do apagão das canetas. Rodrigo Valgas dos Santos, importante doutrinador, foi quem cunhou este termo para falar sobre a omissão do gestor público em tomar decisões justamente por medo de responsabilização.
Então, esse apagão das canetas é quando o gestor público está com medo de ser responsabilizado por seus atos e ele deixa de decidir, o que é totalmente prejudicial à eficácia, à efetividade e à função da própria administração pública. Esse temor, segundo o autor, surge de uma possível arbitrariedade do judiciário na interpretação das leis postas na Lei de Improbidade Administrativa, justamente pelo seu caráter, pela sua natureza de norma aberta. Também pelos órgãos de controle que fazem a fiscalização da administração pública, falta de deferência, um rígido controle e fiscalização, tudo isso gera temor no administrador. Fernando Guimarães escreveu um artigo muito interessante chamado Direito Administrativo do Medo, onde ele ressalta a frase que corrobora o fenômeno elencado por Rodrigo Valgas dos Santos. A frase diz o seguinte: o administrador público desistiu de decidir e permanece em sua zona de conforto para não se submeter à responsabilização. No fechamento desse capítulo, entra-se propriamente nas alterações legislativas postas na nova lei. Passamos para falar sobre direito administrativo sancionador. O artigo 1º, parágrafo 4º da nova lei trouxe esse microsistema do direito administrativo, que é a parte sancionadora. Isso traz uma nova discussão. Celso Antônio Bandeira de Mello quer evocar direitos, quer separar o direito administrativo sancionador do direito penal, uma vez que são ramos diferentes e têm escopos diferentes. Contudo, o ministro do STJ, O.G. Fernandes, ele defende que o caráter punitivo das sanções administrativas justifica uma aproximação dos princípios de direito penal, que devem ser evocados, sim, na hora de aplicar um direito administrativo sancionador. Ou seja, estamos falando de direitos próprios do direito penal, princípios próprios do direito penal a serem aplicados na lei de improbidade administrativa de caráter civil e administrativo. Ainda, outra alteração importante, se fala sobre a exclusão, não se admite mais a modalidade culposa em atos de improbidade administrativa. O legislador foi claro na reforma ao deixar evidente que é necessário um dolo. E não é qualquer dolo, é um dolo específico, o fim especial de agir. Ainda podemos falar sobre o caráter taxativo ou exemplificativo do artigo 11, que fala sobre os atos de improbidade administrativa que violam princípios da administração pública. Até em obra de 2021, do doutrinador Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, ele explicava que a palavra notadamente, descrita no caput deste artigo, deixava claro que o rol ali posto era exemplificativo, ou seja, outras condutas poderiam sim ser enquadradas e caracterizadas como ato de improbidade administrativa que violam princípios da administração pública. Ocorre que, através da reforma, o legislador suprimiu a palavra notadamente e trocou pela expressão caracterizado por uma das seguintes condutas, ou seja, o rol passou a ser taxativo. Somente os atos descritos ali poderão ser considerados atos de improbidade administrativa violadores de princípios da administração pública. Passando mais para o final do trabalho, já no capítulo 3, nós entramos nos tribunais e a nova lei de improbidade administrativa. Nós passamos para falar sobre a positivação da jurisprudência na nova lei. Ocorre que alguns institutos, como a prova emprestada, o Superior Tribunal de Justiça entendia desde 2014 que provas produzidas em outros processos de caráter civil, administrativo e até nos órgãos de controle poderiam ser usadas como prova emprestada em processos que versassem sobre atos de improbidade administrativa. Dessa vez, o legislador positivou esse entendimento, colocando no artigo 21, parágrafo 2º, a prova emprestada como instituto incontestável a ser aplicado. Podemos falar ainda sobre a não obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário, outro entendimento que o Superior Tribunal de Justiça vem tendo e reproduzindo há muito tempo, e dessa vez não de uma forma explícita como a prova emprestada, mas de uma forma implícita, através das expressões particularidade da conduta do agente, individualização da pena, se deixa claro de que não há uma obrigatoriedade de, no polo passivo, figurar um litisconsórcio necessário.
Passamos agora a falar sobre no que se contrasta, uma vez que já dissertamos sobre no que convergem legislador e jurisprudência, devemos agora falar no que se contrastam. E talvez a principal divergência entre doutrina e jurisprudência resida justamente no elemento subjetivo do agente. O Superior Tribunal de Justiça, há muitos anos, vem dizendo que basta a voluntariedade do agente. O dolo é genérico. Não é necessariamente se visa um resultado específico, a um fim especial de agir. Bom, o legislador dessa vez deixa claro, em vários dispositivos da nova lei, que sim, agora se exige um dolo específico e não mais genérico. Como exemplo, nas eleições deste ano, 2022, o Tribunal Superior Eleitoral analisava um recurso ordinário de impugnação de registro de candidatura. No acórdão, as expressões novos termos de lei de improbidade administrativa, novos entendimentos, foi constatado que existia um dolo genérico naquela conduta, mas pelas novas disposições da lei de improbidade administrativa, há de se perquirir o dolo específico. O Tribunal Superior Eleitoral não achou o dolo específico, somente o dolo genérico. E, numa mudança de entendimento, já mais ajustado à nova legislação, resolveu por julgar improcedente o recurso. Podemos falar ainda sobre outro instituto. O Superior Tribunal de Justiça entendia que existia um dano presumido toda vez que se dispensava uma legislação, toda vez que se dispensava uma licitação indevidamente. Ou seja, não há de se comprovar que houve um dano. Se a administração pública, através de um processo licitatório, visa o escolher a melhor proposta e não foi feito essa licitação indevidamente, o dano é presumido. Nas palavras de Flávio Tartucci, é aquele dano que não é necessário ser comprovado, não há de se provar que houve dano. Contudo, o novo legislador traz os seguintes termos na nova lei. Dependem de efetiva e comprovada perda patrimonial os atos da dispensa indevida de licitação. Ou seja, não há mais que se falar em dano presumido. Isso é um contraste direto, um confronto direto entre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e os termos da nova legislação sobre improbidade administrativa. Por último, não menos importante, ainda podemos falar sobre a sanção da perda da função pública. Em julgados agora, de 2020, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça condenava a perda da função pública exercida pelo servidor à época do trânsito em julgado da sentença condenatória em improbidade administrativa. Pelas novas disposições legais, a sanção de perda da função pública somente pode atingir o vínculo de mesma qualidade e natureza daquele exercido pelo agente na época do cometimento da infração. Ou seja, há de se haver uma compatibilidade, natureza e qualidade entre as funções exercidas para que se possa se perder a função pública. Não é mais qualquer função pública que se exerce. Por último, ainda dentro deste último capítulo, podemos falar ainda sobre a irretroatividade de novas normas acerca da improbidade. Aqui surge uma nova discussão. Pelo artigo 5º da Constituição Federal, se fala em retroatividade das normas mais benéficas ao réu. Sendo um microsistema, direito administrativo sancionador, chama-se de novo direito penal para se perguntar: aplica-se a norma mais benéfica ou não se aplica? Discussão longa na doutrina. De um lado nós temos Marçal, Nóbrega e Menegatti, que vão defender a retroatividade, justamente com base no artigo 5º. De outro lado nós temos órgãos se pronunciando ao contrário, defendendo a irretroatividade, como um parecer técnico da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República, órgão do Ministério Público Federal, que vai zelar por uma vedação do retrocesso ao combate à corrupção e improbidade administrativa. Esse é o argumento utilizado por este órgão para defender a irretroatividade das normas mais benéficas, e sabemos que a nova lei de improbidade administrativa traz muitas normas mais benéficas. O STF veio pacificar pelo menos 2 assuntos importantes sobre retroatividade. O STF já se pronunciou sobre o novo regime prescricional da lei, que passa a ser num período único de 8 anos,
e também sobre a revogação da modalidade culposa, dizendo que esses dois institutos, pelo menos, são irretroativos. Por fim, ainda colaciono a esse trabalho uma experiência de observação feita no dia 8 de junho de 2022 no Tribunal de Justiça na sede, em Porto Alegre, durante uma sessão plenária de julgamento da primeira Câmara Civil, onde foram analisadas 2 ações de improbidade administrativa. Durante o julgamento dessas 2 ações, os desembargadores debateram muito sobre improbidade administrativa, sobre retroatividade, sobre dolo genérico, sobre dolo específico, sobre o alcance para os crimes de responsabilidade e tantos outros institutos que foram modificados pela nova lei. Sobre as considerações finais acerca desse trabalho, a discussão primária vai residir justamente no elemento da retroatividade. Não há que se debater o mérito de uma ação sem antes saber quais normas são aplicadas. Então se espera muita discussão ainda pela frente. Contudo, para responder aquele problema sobre adaptação ou não da jurisprudência às novas disposições, já vemos que as teses 186, 187 e 188 do Superior Tribunal de Justiça de agora, 2022, esses informativos trazem já teses mais compatíveis com as novas disposições, citando, inclusive, a mudança de entendimento. Bom, segue uma perspectiva de um intenso debate nos próximos julgamentos. Essa foi minha contribuição para o canal. Muito obrigado por assistirem. Deixem o like aí no vídeo também. Muito obrigado.